No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre derrota do Corinthians para o Atlético Paranaense. Bora falar do Corinthians. O Corinthians perdeu do Atlético Paranaense por 1-0, foi completamente dominado. E que ficou barato, ficou. 3 bolas na trave, 1 gol anulado do Atlético Paranaense, que massacrou o Corinthians no primeiro tempo. No segundo já foi um pouco mais cadenciado o jogo. Ainda assim, jogo ruim do Corinthians na Arena da Baixada, em Curitiba. Flávio, Bruno, José Manuel de Barros, atuação péssima desse Corinthians que bateu o Santos na Vila Belmiro. Aquela coisa, né? Criou uma expectativa, estufou o peito e agora uma derrota que coloca de novo o Corinthians nessa realidade de parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, Flávio. É outro que não pode sonhar muito mais que isso, é um baita eletrocardiograma, né? Ele fica assim, ó, o tempo inteiro. O eletrocardiograma é um problema, porque tem uma hora que ou ele para, né? Aí morre. E aí faz assim, ó, pum, cai. Então é bom tomar cuidado. O time do Corinthians, o primeiro tempo do Corinthians foi bizonho, foi uma coisa absurda. Segundo tempo não, o segundo tempo melhorou. Mas o primeiro tempo, meu Deus do céu, 1-0 foi muito barato. O time do Corinthians é limitado, é fraco. É outro também que não pode gerar grandes expectativas, só que ele está mais lá embaixo do que o São Paulo. E não está jogando nem em casa, não está conseguindo jogar bem nem em casa. Então a situação no Corinthians é um pouco mais dramática momentaneamente. São Paulo e Corinthians hoje estão na mesma prateleira junto, só que o Corinthians começou mal e o São Paulo em casa ainda está conseguindo alguma coisa. O Corinthians que hoje não foi bem, a gente está aqui falando sobre esse domínio do Palmeiras nos clássicos estaduais. E o Corinthians que preocupa o torcedor, obviamente. A gente falou da situação do São Paulo, agora falando desse Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, que tem o pior aproveitamento como técnico do Corinthians desde o ano do rebaixamento, em 2007. E ele deu algumas declarações, já a gente vai repercutir aqui no Canelada essas declarações do Vanderlei Luxemburgo, que eu acho que extremamente preocupantes para o momento do Corinthians, tá? Ele falou que vê o Corinthians em evolução, mas o jogo foi muito ruim, Zé. Muito ruim o jogo do Corinthians. O Corinthians, a sorte dele é que Goiás e Cuiabá tem jogos fora de casa e principalmente o do Goiás muito difícil, né? Ele joga em Bragança contra o Bragantino. Cuiabá, você fala, jogar fora contra o Vasco não é tão difícil assim. Pode até chegar lá e beliscar uma vitória, mas o Corinthians, para entrar na zona do rebaixamento, precisaria que os dois ganhassem, né? As Ou partidas. que o Cuiabá pelo menos empate e o Goiás vê. O Goiás teria que vencer, né? O Goiás venceu o Bragantino fora. Não é a primeira vez, que nós estamos debatendo esse assunto e falando desses times e da dependência de tal e coisa para o Corinthians não entrar no rebaixamento. Se você comparar São Paulo e Corinthians, então o torcedor do São Paulo, ufa, eu não tô nessa briga aí, a minha briga é mais na frente, eu tô lamentando que não entrei do G4. Nesse campeonato não. O Corinthians, ele tá de novo, vai ter que torcer amanhã, na sequência da rodada, amanhã e segunda-feira, para não fechar a rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que de 13 jogos, o Luxemburgo ganhou 3, né? Foram 3 vitórias com o Vanderlei Luxemburgo até aqui, não tenho certeza se os números são exatamente esses. Mas ele tá tentando, e você vê o número de garotos, né? Que ele coloca, era o Murilo, mesmo, 3 agora vitórias é o Caetano. em 14 jogos, 7 derrotas, hoje 4 empates, aproveitamento de 30,95%, é o pior aproveitamento desde 2007 de um técnico do Corinthians, 2007, o ano do rebaixamento. Continua, então, aí você vê cheio de meninos, né? Aí num jogo o garoto vai bem, no outro jogo já não rende a mesma coisa. O Juan entrou, estava indo bem, hoje não fez nada. Aí entrou o Araújo, também não conseguiu. E o Guilherme Bira, parece que é muito bom. Aquele jogo contra o Cuiabá, ele jogou muito bem, apesar do empate do Corinthians, não conseguindo vencer em casa. Hoje ele teve dificuldades. Ou seja, o Luxemburgo está tentando soluções ali nas categorias de base do Corinthians e para isso demanda tempo. Aí fica dependendo. Matias Rojas vai chegar para arrumar ali o meio campo. Coedjar vem mesmo para poder dar né? Já entra Coedjar e entra o Matias Rojas no meio campo. Mas ele tem condição de contratar o Lucas Veríssimo, que viria já não vem mais. Vai conseguir achar um outro zagueiro para dar mais experiência ali a zaga, ao setor ofensivo.
Parece que queria mais um lateral e um atacante, mas está sem dinheiro para contratar também. Enfim, a esperança do torcedor é que o Matias Rojas entre e consiga dar o que o Renato Augusto não está conseguindo. Ou seja, jogar bem, armar o time e conseguir jogar todos os jogos, né? Infelizmente o Renato Augusto não consegue. E que o Edjar possa entrar e mudar também, acertar com duas peças assim. Se eles chegarem e jogarem bem, aí já dá uma esperança ali e o Corinthians pode ter um segundo semestre melhor, né? Parar de se preocupar em brigar para não cair e buscar lá, sei lá, a zona de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Porque do jeito que tá, vai ficar assim até o final do ano brigando para não cair. O Corinthians não jogou bem, foi massacrado no primeiro tempo, o jogo... Tomou 3 bolas na trave, né, Pedro? O placar ficou barato pro Corinthians, 3 bolas na trave, 1 gol anulado do Atlético Paranaense, então ficou barato pro Corinthians o que aconteceu na Arena da Baixada. E o Vanderlei Luxemburgo deu algumas declarações logo após o apito final. Abre aspas, fomos muito bem contra o Santos, hoje fomos mal no primeiro tempo e muito bem no segundo. Estamos crescendo, jogamos 2 jogos fora e conseguimos 3 pontos. Se fossem 6 era ótimo, mas temos um crescimento visível da equipe. Quem não quiser enxergar, não posso fazer nada. É na parte física, técnica e emocional. E o Luxemburgo ainda falou o seguinte... Não ganhar do Atlético não é um privilégio do Corinthians. Eles jogam pressionando, em campo de grama sintética. Erramos muito na saída no primeiro tempo. Mexemos no segundo e melhoramos. Tivemos um crescimento evidente e claro. Se pontuar fora de casa e em casa, vamos sair dessa coisa, zona perigosa. E vamos objetivar o que queremos, fecha aspas, as declarações do Vanderlei Luxemburgo, que vê evolução nesse Corinthians. José Manuel de Barros, Flávio, Bruno, o Luxemburgo pontuou que o Corinthians está em evolução, mesmo depois de uma atuação péssima do Alvinegro hoje. Então, às vezes você vê evolução numa determinada partida, num determinado tempo do jogo, ou num terço de um determinado jogo. Algumas coisas você vê, mas longe de uma evolução suficiente para colocar o Corinthians brigando lá na frente, né? Hoje, por exemplo, ele no segundo tempo, o Atlético voltou, deu a bola para o Corinthians, mas ele jogava ficando com a bola com toques ali na frente, como se o jogo tivesse 0-0 e o 0-0 seria bom para ele. Vamos ter paciência, rodar a bola, vamos ficar com a bola para não dar essa bola para o adversário, né? Mas assim, não tinha contundência, tava para empatar o jogo, ele estava perdendo, ele precisava fazer gol. E aí o Yuri Alberto tá numa fase tão ruim, cara. Foi mais um jogo péssimo dele. Jogo muito fraco. Então, eu consigo ver algumas evoluções. Mas assim, ainda muito pouco. Porque o Corinthians precisa. Vai demandar mais tempo, né? O que eu falei agora há pouco, na chegada talvez do Matias Rojas, do Cuéllar, se o Cuéllar se vier mesmo, né? Para ver se o Corinthians muda um pouquinho, né? Melhora um pouquinho, né? Porque garoto é assim, é importante. E é bom que o Luxemburgo busque soluções na base, que não tem outro lugar para buscar mesmo na equipe do Corinthians, né? Mas assim, para essa mudança que o torcedor quer e que o Corinthians precisa, vai precisar de mais coisas, tem que crescer mais e não só o que às vezes a gente vê nas últimas partidas. Yuri Alberto não vem em boa fase, o Maicon também oscilando muito com a camisa do Corinthians. São vários jogadores responsáveis também por esse momento do timão. Eu estou olhando aqui para a tabela da Copa Libertadores da América, porque o Luxemburgo também disse que vai preservar os jogadores contra o Liverpool do Uruguai na última rodada da Libertadores. Ou seja, Corinthians com a molecada, Corinthians com o time B. Se com o time A não está ganhando, com o time B pode ficar fora até mesmo da Copa Sul-Americana. Ele falou que vai preservar os titulares para a Copa do Brasil e também o duelo contra o Bragantino. Palavras do Vanderlei Luxemburgo depois dessa derrota do Corinthians. Bruno, não jogou bem o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo fala em evolução, tá difícil a coisa pro Corinthians. Bruno. Olha, eu acho que o Luxemburgo, claro, ele não vai falar isso publicamente, mas para mim é bem claro que ele até prefere que não vá para competição nenhuma. E tá certo. Sim, e ele chegou a falar isso no dia que foi eliminado da Libertadores, que eu acho que ele não lembrou que tinha essa hipótese de uma terceira competição, mesmo eliminado da Libertadores. Porque ele chegou a falar numa entrevista, o time não tem elenco realmente para 3 competições, a gente vai
agora tem menos jogos, mas acho que ele não lembrava que tinha essa possibilidade do terceiro lugar a vaga na Sul-Americana. Então, ele vai com o time reserva e concordo, acho que está certo, né? Porque o Corinthians, nesse momento, ele briga para não cair. A briga é essa. E não tem elenco para 3 competições, como eu falei do São Paulo agora há pouco. Se o Corinthians acumular Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, ele não tem elenco para isso. E no Brasileiro ele está numa situação muito perigosa. E realmente, na matemática, a diferença do Corinthians para o São Paulo, por que o Corinthians está brigando para não cair e o São Paulo não? É exatamente os jogos em casa. Porque fora de casa os dois vão mal, né? O Corinthians até ganhou a primeira fora contra o Santos agora, o São Paulo não ganhou nenhuma. Só que em casa o São Paulo vai bem e o Corinthians não, né? Onde o Corinthians normalmente ia muito bem, no seu estádio em Itaquera. Nesse campeonato não, nesse campeonato o Corinthians jogou 5 em Itaquera e ganhou só 2. Não perdeu ainda, mas empatou 3, empatou com o próprio São Paulo, empatou com o Fortaleza e empatou com o Cuiabá. Só ganhou 2. Uma foi na primeira rodada contra o Cruzeiro e a outra contra o Fluminense. Então, o desempenho ruim esse ano em Itaquera coloca o Corinthians na briga lá embaixo. E é essa a prioridade agora, não cair. Copa do Brasil, Sul-Americana, tem que ficar em segundo plano mesmo, não pode cair no Brasileiro. Flávio Prado, que situação a do Corinthians, que vai preservar os seus jogadores na Libertadores da América, pode ficar de fora da Sul-Americana. Aí entra o que disse o Bruno, né? Tem que priorizar nesse momento de dificuldade o Campeonato Brasileiro, tem que somar os pontos que precisa o Corinthians. Mas que situação a do Corinthians, Flávio. Luxemburgo falando em evolução e o time muito mal em campo. Bom, essa coisa dele priorizar o nacional pelo internacional é bom senso. Acho que isso deveria colocar no estatuto do Corinthians, né? Você tem que fazer o que você é bom, né? É a mesma coisa que eu começar a comentar vôlei de praia. Não é a minha praia. Então, o que é o negócio do Corinthians? Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele tem que cuidar daqui, não cair. Se ele cair aqui, é uma tragédia. Ele vai para a Sul-Americana para quê? Fazer papelão da Sul-Americana? Então, fica quieto, deixa o Liverpool, vai cuidar da vida dele para evitar cair, né? Tá acontecendo uma coisa, pelo que nós precisamos tomar muito cuidado. A gente diz, o Luxemburgo tem partido alguma estatística. O Corinthians do Luxemburgo. Não, o Corinthians do seu Duílio Monteiro Alves está uma várzea. Está uma várzea. O Corinthians mudou 4 técnicos em questão de 10 dias. O Corinthians está essa bagunça porque agora um treinador, por acaso o Luxemburgo, ele está fazendo um trabalho de tentar mudar o time com o campeonato andando. Tá colocando o moleque, aquilo que o Zé falou, perfeito, o moleque ele oscila mesmo, ele teve que trocar, teve que fazer um trabalho que tinha que ser feito no começo do ano e o Corinthians não fez, aí começou aquela baita várzea, traz o Cuca, fez a confusão toda e eles trouxeram o Luxemburgo para tirar o foco deles, mas a culpa é da direção do Corinthians que planejou pessimamente o ano. E aí, tal Luxemburgo poderia estar outro. É um time fraco, um time que precisa dos garotos, mas os garotos não estão prontos. Então tá fazendo o que dá para fazer. De vez em quando vai ganhar, de vez em quando vai perder, vai oscilar e corre risco de rebaixamento sim. Mas a culpa é da direção do Corinthians. Eu concordo que a diretoria do Corinthians não faz um bom trabalho. Aliás, na sexta-feira, né, a gente falou sobre a venda do Mantuan, que o Duílio, em janeiro, ele tinha falado uma coisa e agora a venda se concretizou por outros valores, tá? E por outra porcentagem, tá? Se não me engano, ele tinha bem menor. Ele tinha falado em janeiro ainda de 10 milhões de euros por 80% e vendeu agora por 2 milhões de euros por 40%, exatamente. 40%. Menos da metade. Mas esse Corinthians, Flávio, na temporada passada, o Vitor Pereira, a gente só tem 1 minuto e 30, infelizmente, mas no ano passado o Vitor Pereira deu um jeito nesse Corinthians, chegou numa final de Copa do Brasil, colocou o Corinthians na Libertadores. Viu também. Por que agora, em 2023, o Corinthians não engrena? Porque varzeou. Eles escolheram o Fernando Lázaro, talvez não estivesse pronto, ou se estava, eles não deram tempo para ele fazer e começaram a trocar. Se você deixa um técnico fazer o trabalho, deixa o cara seguir no trabalho dele, a possibilidade... O Corinthians é um time ruim, mas não é tão pior que os outros. Só que você faz um time limitado, aquela média de segunda, terceira prateleira, e faz uma zona, aí não dá, né, velho? Aí não segura. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.